Boa noite, olá, aqui é Cris Bittar falando do nosso podcast e hoje eu vou ser não só uma apresentadora, mas como uma entrevistadora do nosso Capitão Medina. É uma honra estar aqui, é uma honra gigantesca, não tenho nem palavras, né, para agradecer a tua presença aqui e ao Capitão Medina, que na verdade é o Coronel Medina, né, o coronel da reserva da Brigada, que é atual candidato a vereador de Porto Alegre e casualmente é o meu padrasto. Então aqui eu quero, com esse podcast, ter um papo bem entre... um papo íntimo, mas que eu quero muito trazer a história tanto do Haroldo, né, o Capitão Medina, quanto minha, para que vocês possam conhecer a grande pessoa que está aqui na minha frente. O grande... eu brinco aqui, gente, a gente está com um verdadeiro herói da vida real, porque as histórias que eu já ouvi desde pequena e que eu ouço até hoje, de tudo que ele fez, de tudo que ele faz, não é brincadeira. Então, hoje, essa noite aqui é para trazer isso à tona e mostrar para os nossos ouvintes um pouco do Haroldo Medina, do Capitão Medina. Então, te passo a palavra para tu te apresentar a nossa audiência. Cristiana, para mim é uma grande honra responder presente aqui neste programa que tu comanda, ao lado de 250.000 de seguidoras, né? Então é uma grande responsabilidade responder presente aqui neste programa, com V de Wagner, né? Não com W, como o nosso anfitrião estava me explicando, ao lado da Patrícia, um estúdio aqui muito bem organizado, excelente hospitalidade. O meu agradecimento a ti e a eles por nos oportunizarem um momento especial na vida de todos nós que estamos aqui e quem está em casa nos assistindo. E aproveitando, eu quero saudá-los, né? Convidando para um brinde à saúde dos nossos telespectadores, as alunas da Cris. Que Deus abençoe a todos nós. Saúde. Deus abençoe. E ele casualmente está aqui, né? Não foi nada muito planejado. Foi algo que Deus explica, né? Tudo que aconteceu essa semana. Eu, com o Haroldo, ele é... Para contextualizar, ele é meu padrasto, ainda considero, né? Ele e a minha mãe ficaram juntos a minha infância inteira, desde que eu tinha 5 anos. E até meus 15, 16 mais ou menos, então fez parte de toda a minha construção. E foi isso que eu, inclusive, compartilhei com as minhas seguidoras essa semana, quando eu postei ali sobre o nosso almoço. Eu vejo muito que a tua presença, de tudo que tu me ofereceu como experiências de vida, foi o que me ajudou a construir quem eu sou hoje. Foi quem me ajudou também a construir a minha imagem do masculino, do que é um homem, qual o papel do masculino dentro de uma família. E eu não canso de contar várias histórias. Uma das histórias que eu contei essa semana lá no Instagram foi uma das mais marcantes da vida, né? Que ele, sempre o brigadiano. Então, imagina quantas histórias que ele não chegava lá em casa, todo dia ele chegava com histórias assim, mirabolantes. O bandido e tal, eu lembro até hoje de uma que depois eu vou te dar a palavra e, por favor, conte pra nós o teu olhar ali. Daquele que colocou a arma na tua cara e que tu foi lá e resgatou o refém. Então, imagina quantas histórias que eu não tive presentes ali no meu dia a dia, mas não só isso, não só como te enxerguei muito como esse herói que de verdade tu és, mas ali como meu padrasto, como dentro da minha família. Então essa imagem de herói, ela ficou e vai sempre ficar. E o que eu quero trazer aqui é que essa imagem, ela moldou muito quem eu sou hoje por causa de muitas das experiências que tu me forneceu para mim e para tua filha. E uma delas foi nesse dia do 20 de setembro. Dia 20 de setembro de 1999. Foi, né, Haroldo? Ele
como aquela pessoa que sempre faz muito. É aquela pessoa que, se tu dá alguma coisa pro Haroldo, ele vai lá e vai fazer. Nem que ele não saiba, ele vai dar um jeito. E ele queria que a gente desfilasse no 20 de setembro. Foi e pegou um carrinho de playground do shopping, alugou o carrinho, foi lá, falou com o pessoal do carrinho, tirou o carrinho de lá, mandou pintar da Brigada Militar, eu tenho as fotos aqui, tudo, mandou fazer farda pra mim e pra Natália, e eu com 8 anos de idade, de farda, dirigi esse carrinho com sirene e tudo pelas ruas de 20 de setembro. Imagina o que isso de responsabilidade de uma criança de 8 anos e o que isso pode ter gerado dentro de mim de coisas muito positivas, né? De perder o medo ali de uma avenida gigantesca com desfiles e pessoas ao redor. Então, essa é uma das experiências que eu gosto sempre de trazer, mas eu tenho infinitas. E isso é algo que eu tenho muita gratidão mesmo. E é por isso que eu trago aqui, porque eu vejo que esse masculino que se perdeu muito hoje em dia, a gente precisa resgatar e a gente precisa trazer pessoas que sejam honradas e que tenham essa verdade, que tenham essa vontade de fazer à frente de nós, né? Como nossos representantes. Por isso, quando eu fiquei sabendo que tu iria te candidatar agora, eu falei, não, eu vou usar algo, o mínimo que tenho ao meu alcance, para dar voz para isso, para mostrar que realmente a gente precisa de alguém como tu. E não só por isso, né? Porque o Haroldo, ele foi chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Queria que tu contasse um pouquinho, porque eu acho que assim a gente consegue entrar nesse assunto melhor, o porquê agora, depois de alguns anos, tu resolveu te candidatar aí a vereador de Porto Alegre. Cristiana, para mim, é um momento muito especial ouvir o teu relato. Isso só aumenta a minha responsabilidade espiritual, em primeiro lugar, profissional e agora política, em função dessa candidatura. A primeira coisa que eu preciso dizer para ti, e principalmente para quem está nos assistindo, é a bênção que eu recebo na minha vida por ter 2 filhas. A Natália Medina, minha filha de sangue, com meu DNA, e a Cristiana Bittar, que é uma filha que Deus me abençoou na caminhada que é a nossa vida, por tudo que ela contou e muito mais. Assim como tu me reconhece nesse papel importantíssimo na vida do nosso crescimento enquanto seres humanos, de ser um exemplo, é como diz uma velha máxima, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, quando a gente tem o privilégio de ter uma filha como tu, como a Natália, e enquanto o pai, eu tenho que proteger, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ensinar, corrigir, colocar limites. E essa tarefa não foi difícil, porque a tua mãe, a Clarice, ela também sempre foi uma luz no nosso caminho. A Sim. Clarice, ela sempre foi muito presente na nossa vida, na tua, na minha, da Natália, da minha mãe, dos meus irmãos, e isso faz com que esse período que a gente teve o privilégio de viver como uma família nos tornou seres humanos muito melhores. Com certeza. A Cristiana é uma pessoa espiritualizada, muito espiritualizada, porque a Clarice, a mãe dela também, uma pessoa de uma luz própria gigantesca. Ao longo da bênção que tivemos de ficar 12 anos como um casal, nunca tivemos um único desentendimento. Então, eu creio que isso é um caminho a ser seguido, principalmente na sociedade de hoje, em que os casais, eles são muito desafiados diariamente no seu cotidiano, na convivência, para que haja mais tolerância, respeito mútuo,
dignidade no relacionamento entre o casal. E como a gente vive nessa sociedade acelerada, que o celular, o tablet, o computador, os compromissos vivem nos empurrando para frente, nós entramos numa faina de tarefas e de dominação eletrônica que muitas vezes a gente não para fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, Sim. que é conversar. É por isso que eu gosto muito de dizer que quando a gente se reúne em casa ao redor de uma mesa e consegue largar o telefone celular... É difícil. É um grande passo, esse olho no olho, e principalmente o privilégio de estar sendo assistido por milhares de pessoas que são tuas alunas, são tuas seguidoras, são pessoas que confiam na tua luz, no teu conhecimento, na tua sabedoria. E tu tem muito a ensinar, Cristiano. E fico feliz que tu tenha essas lembranças das histórias reais que eu chegava em casa empolgado e contava. Por exemplo, logo no meu primeiro confronto armado com bandidos, eu sempre trabalhei 90% da minha carreira em Porto Alegre. Então, já no primeiro estágio, eu me deparei com bandidos, ladrões de carro, e entramos num tiroteio intenso. E quando eu cheguei em casa, vivo, eu contei para a minha mãe, que sempre te adorava como a Natália. Mãe, participei do meu primeiro tiroteio hoje. Ela disse, ai, meu filho, deixa eu me sentar aqui. Eu não quero saber. Para que contar para a mãe isso? Mas tamanha era a empolgação, Sim. a novidade. Queria compartilhar. Que a gente compartilhava. E a Cristiana, com uma excelente memória, ela traz uma das ocorrências mais emblemáticas da minha vida. Eu estava trabalhando no batalhão de polícia de choque da brigada, deu uma rebelião no presídio central de Porto Alegre. A minha companhia foi a primeira a chegar no local. Como os soldados estavam muito nervosos, eu sentia neles um sentimento de vingança, porque os bandidos mataram um soldado da brigada dentro do presídio. Nossa. E então o pessoal chega com ânimos muito exaltado, Cristiano. Então o comando, ele tem o dever de ser a cabeça, de ser o comando. E mesmo que esteja tudo conturbado, aquela confusão, aquela gritaria, aquela bateção, aquelas ameaças ululantes, o comandante tem este dever de dar o exemplo. Então a primeira coisa que eu fiz vendo os soldados, isso foi pós-Carandiru, onde lá tiveram 111 mortos, infelizmente, eu coloquei a tropa no auditório e a primeira coisa que eu convidei a tropa a fazer foi rezar um Pai Nosso. Nossa. Então, houve uma surpresa geral, eu orei sozinho, como comandante daquela 100 homens, e aí eu abri os olhos, olhei para eles e disse, meus irmãos, e aquela algazarra nas galerias. O comandante do batalhão, na porta do auditório, indignado comigo, né? Tropa de choque não vai para um presídio para rezar. Mas, intuído pela espiritualidade, pelo querido Mestre Jesus, em qual eu tenho uma crença muito firme e forte, Sim. Os espíritos de luz que nos cercam aqui nesse instante, e em momentos decisivos da nossa vida, como esse que eu estou reportando e compartilhando com quem nos assiste, eu rezei o segundo Pai Nosso, de mãos dadas com os soldados mais próximos de mim. Na medida em que nós orávamos, e 100 homens orando dentro de um presídio com o pé direito alto, a oração ecoou e as galerias silenciaram. Nossa, me arrepiei aqui. Eu convidei a tropa para me acompanhar. Ficamos diante de uma grade larga e alta, um pé direito alto ali, uns 6 metros, 4 metros aquela grade ali. Eu mandei abrir, o monitor que estava ali abriu, eu mandei ele fechar, a tropa ficou do outro lado da grade e eu entrei
no meio dos amotinados. 2.000 amotinados. Aí o sargento quis protestar, dizendo que eu iria morrer, mas eu senti a presença de Deus comigo. Fui cercado por 2.000 amotinados, e naquele instante ali, eu pedi para falar com o chefe da galeria. Veio um fortão, grandalhão, e disse... Perguntou o que eu queria dizer. Eu disse assim, os senhores podem tirar a roupa e ir lá para o pátio externo? Ele se enfureceu. Como assim tirar a roupa? Eu disse assim, meu irmão, olha lá, atrás de mim tem 100 homens fortemente armados, com cacetete, com escudo, com capacete, com bomba, com metralhadora, com fuzil, com baioneta calada. Qualquer coisa que der errado aqui, na nossa conversa, essa tropa vai entrar aqui e nós vamos ter o segundo Carandiru no Brasil. Nós não vamos ter 222, nós vamos ter 333 mortos. O procedimento, a doutrina diz que nós temos que orientar os senhores a ir para o pátio externo, despidos, não oferecem risco para a tropa de choque que está aqui para restabelecer a ordem. Então aquele homem, me analisando, chefe de galeria, isso aconteceu em 1997, eram outros tempos, ele ordenou os amotinados, ouviram o capitão, todo mundo tirando a roupa e indo para o pátio externo, e ele foi obedecido. Aí ele começou a tirar a camisa dele, eu digo assim, ó, chefe, o senhor fica aqui do meu lado. O senhor vai acompanhar a revista das celas comigo. Não só as mulheres que estão me assistindo nesse canal, mas alguns homens também, e policiais, porque o potencial desse assunto que eu estou relatando e gravando pela primeira vez, isso tem um potencial de contestação gigantesco, porque a doutrina não preconiza um oficial em comando, numa zona de conflito gravíssimo, ter esse procedimento. Entrar sozinho. Sim, o fato é que tu tem que ter confiança no que tu está fazendo. Confiança, segurança. Sim. E como tu intuiu e sentiu a energia forte que está aqui nesse estúdio e que a gente irradia para quem está nos assistindo, abençoando em nome do Espírito Santo, porque isso não é uma palavra vazia, isso é uma palavra que tem muito poder. Invocar, pedir a proteção do Supremo Pai, e ele responde presente na hora. Foram despidos, nós restabelecemos a ordem, e lá no meio, aí vai chegar no ponto que a Cristiana falou, da arma na minha cabeça. Lá no meio da revista, esse chefe de galeria disse assim, sabe que nós já podíamos ter ele matado, o capitão Medina? Aí eu me surpreendi com uma fala totalmente inesperada. Eu digo, bem, por que não mataram então? Porque o senhor é do bem. Aí eu fiquei mais surpreso ainda, né? Porque eu não conhecia ele. Eu digo, mas como é que o senhor sabe que eu sou do bem? Não, os companheiros falam muito bem do senhor aqui. Os companheiros, os presos? Os presos, é? Sim. Eu digo, os companheiros falam bem de mim aqui dentro do presídio. Sim, os que o senhor prendeu. Os meus irmãos de todo o Brasil, e muita gente agora talvez vai se decepcionar com o que eu vou dizer. Eu nunca fui justiceiro, eu não vou aplicar a sentença, porque quando nós estamos em ocorrências policiais, não raras vezes, as pessoas nos atiçam. Sim. Pega! E às vezes, se não tem disciplina, super importante a disciplina militar na formação do policial brasileiro, a gente vai lá e mata. Eu estou ali como um agente de Estado, não de governo. Isso é muito importante que quem assiste faça essa separação entre um policial se sentir de Estado e não de governo. Porque aí predomina a legalidade, a doutrina. Eu não sou carrasco da Idade Média para aplicar uma pena por minha conta. Não.
Eu tenho que cumprir a lei. E a lei é bem clara na doutrina de polícia militar, no sentido de restabelecer a ordem e preservar as vidas dos dois lados. Eu preservei a vida da tropa e preservei ali daquelas pessoas que já estão ali pagando uma pena que é pesadíssima e que não recupera muito, não. Quem está lá dentro dificilmente sai recuperado. Pelo contrário, todo mundo sabe que é uma faculdade do crime. A bem da verdade, quem recupera na cadeia, mesmo que isso aí vai contrariar a opinião de muitos, são os pastores evangélicos. Eles realmente recuperam. Voltando então ao ponto, um dos que falou bem lá de mim dentro do presídio foi um ladrão de banco que tocou o rádio da viatura lá, atenção às viaturas sob orientação do Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar, ocorrência de vulto na Avenida Independência, aqui em Porto Alegre. Eu cheguei em 2 minutos no local, nos deparamos com os bandidos saindo de dentro do estabelecimento, tiroteio intenso. Baleamos um, ele caiu, levamos ele para o pronto-socorro, e o outro entrou numa farmácia e pegou a balconista como refém. Engatilhou o revólver, engatilhou e botou na têmpora dela. Ela como escudo na frente dele e ele atrás com o revólver engatilhado na cabeça. Eu não pensei 2 vezes. Eu soltei o meu revólver na mesa e empurrei ali para o sargento Suma, que talvez até venha assistir isso. Próximo estava o sargento Correia também. Eu era o comandante das patrulhas especiais do Comando de Policiamento da Capital. Hoje é uma unidade famosa da Brigada, que está ali no Batalhão de Polícia de Choque, as Patrés. Eu fui o primeiro comandante das Patrés. Pois bem, então, eu larguei o meu revólver e me apresentei para o bandido, sabendo que ele ia fazer o que ele fez, Cristiano. Ele apontou, ele tirou a arma, o revólver da cabeça da refém e botou na minha. E vou te matar, vou te matar. Eu digo, eu posso falar? Ele, o quê? Deixa eu falar rápido. Aí ele disse assim para mim, fala, morto. Eu digo, olha rápido aqui no meu ombro esquerdo. Ele, o quê? Olha rápido. Aí ele olhou, levou um susto e se jogou dentro de um banheiro com a refém. O meu colega na rua, farmácia com os vidros, ele estava apontando um fuzil lá para o bandido. E então ele ficou muito surpreso com o aviso que eu dei para ele. A refém era um tiro de alto risco, porque a refém estava entre nós. Sim. E é meu dever salvar a vida de todos. Porque ele perguntou, por que tu fez isso? Começou a gritar, por que tu fez isso? Eu digo, por que eu salvei a tua vida? Porque eu não estou aqui para tirar a vida de ninguém. Bom, prendi o bandido, salvamos a refém e recuperamos o dinheiro do banco que estava com ele. Aí, 1 ano depois, a justiça nos chama para contar tudo isso. Aí uma senhora chega para mim e diz assim, Cristiano, o senhor é o capitão Medina? Eu olhei para ela, eu estava uniformizado, o nome na farda, eu disse, sim, sou eu. Foi o senhor que prendeu o meu filho? Bom, se o seu filho é o Rodrigo, que está aí dentro, talvez até o Rodrigo venha assistir o que eu estou contando. Aí, sim, se o seu filho é o Rodrigo, fui eu que prendi ele, sim, eu sou o capitão Medina. Aí pensei que ela ia me encher de osso lá, ia brigar comigo. Ela, eu posso lhe dar um beijo e um abraço? A mãe do bandido quis me dar um beijo e um abraço. Aí me desarmou, porque eu estava esperando ser hostilizado. Ela me abraçou, me beijou e disse assim, o meu filho, lá dentro do presídio central de Porto Alegre, hoje chamado Cadeia Pública, disse que o senhor salvou a vida dele. Então eu sou grato ao senhor capitão Medina. E assim, Cristiano, eu depois fui elogiado por ato de bravura, tenho a medalha Estrela de Reconhecimento da Brigada Militar, categoria prata, a ouro, a gente só ganha, a família ganha, porque a gente morreu em combate. Mas eu guardo essa medalha com muito carinho e espero não causar nenhum estranhamento com o que eu vou dizer. Esta, a medalha mais importante da minha carreira, que atesta que nós, policiais militares de todo o Brasil, policiais do bem, não aquele pessoal com desvio de conduta, que tem que ser colocado para a rua das corporações. Não aquele pessoal violento, arbitrário, prepotente, mal-educado, desbocado. Não, esse policial não me representa. Esse é uma minoria. Existem muitos bons policiais, ainda são a maioria, em todo o Brasil, que o cidadão brasileiro, o cidadão gaúcho, pode confiar. Então, esta medalha, o dia que a minha mãe partiu para a próxima dimensão de vida,
eu lá, naquele momento da despedida, aqui no plano terreno, a medalha mais importante da minha carreira, eu depositei no peito da minha mãe, ali adormecida naquele sono eterno, para que eu deixasse o meu agradecimento para todas as pessoas que estavam ali presentes, em reconhecimento ao papel que uma mãe tem. A Cristiana teve mãe, a senhora que tem filho, que está nos assistindo, nunca duvide do seu poder de formar o que há de mais útil para esse mundo, que são cidadãos honestos, homens e mulheres bem formados, bem educados, porque está aqui a Cristiana na minha frente, iluminando o caminho de vocês, deixando vocês mais belas, sim, para os homens, ou que seja até para outra mulher, mas a essência é estar bonita para alguém, para si mesmo, com amor próprio, como a Cristiana nos ensina muito bem, sim, como eu vi ali uma postagem dela, ela também se embeleza para o homem que ela ama. Essa foi uma postagem que deu bastante repercussão, né, ali no... Mas é isso aqui que a gente tem que entender. É óbvio que eu entendo muitas mulheres que não, estão em relacionamentos doentios, né? Mas a partir do momento que tu tá num relacionamento saudável com um homem de verdade, assim como eu repito, né? Como o Haroldo foi para minha mãe, tu tá ali, sim, tu escolheu aquele homem para tua vida, né? A gente misturando assuntos agora, mas eu como mulher, eu me arrumo para mim mesma. Mas eu digo, eu me arrumo para o meu marido, para o meu companheiro. Que hoje, o meu companheiro, eu vejo muita semelhança entre vocês dois. Né? Eu também, com 2 filhos pequenos, me separei quando eles tinham 2 aninhos, 2, 3 anos. E me vi muito na situação que minha mãe também se viu com alguém, uma criança pequena. Quem que eu vou colocar ali para dentro da minha casa? Não é qualquer pessoa que eu vou poder escolher, porque, enfim, tenho agora uma responsabilidade tanto comigo, mas com alguém que vai moldar o caráter dos meus filhos. E graças a Deus, e a Jesus, eu tive essa referência. É essa que vocês acabaram de ver aqui. Isso aqui são histórias, é uma das milhões de histórias que eu ouvi, que eu participei, que eu vivenciei, e que me moldaram e que também me fizeram ter como referência para escolher o meu marido de hoje, né? O meu companheiro, para ele também ser uma pessoa honrada, uma pessoa que está na verdade, que segue os ensinamentos de Jesus e que vão moldar o caráter também dos meus filhos. E isso foi algo... para mim, que é inexplicável. Essas experiências que eu contei, uma delas ali do carro, da brigada, e são infinitas. Os acampamentos que o Haroldo organizava para nós, para nossa família, acampamentos com barraca, com cavalo, com banheiro improvisado no meio do mato. Eu lembro até hoje, eu conto para os meus filhos, do banheiro improvisado no meio do mato, era uma cadeira de plástico que ele mesmo cortou, fez um buraquinho, cavou um buraco na terra e esse era o nosso banheiro atrás de um taquaredo. Então, experiências assim que imagina, a criança, ela precisa dessas referências para ir moldando o seu próprio caráter. E as histórias são infinitas. Eu lembro também de um dia eu sozinha, tu me fez fazer um churrasco. Eu lembro a gente foi meio que almoçar, eu não me lembro se era num sítio, tinha uma cachoeirinha, a gente levou tudo, disse, tu que vai fazer, Cristiana, o churrasco hoje. Me ensinou tudo, a salgar a carne, a espetar, ficar virando. Então, muitas experiências assim, que é o papel do masculino, porque assim como a gente estava falando, o papel do feminino é nutrir, é acolher, é trazer a harmonia para dentro do seu lar, é trazer o emocional, né, da sua criança. E um dos papéis do masculino é levar para o mundo, é mostrar o mundo, mostrar como funciona, além de proteger, além de ter esse papel de proteção da família. Mas tu teve esse papel, né, junto ao meu pai e junto ao meu avô,
de me mostrar como funciona o mundo, de me trazer essas experiências que eu acho que eu me sinto privilegiada de ter sido tua filha, né, filha do coração. E Continua sendo. Continuo, meu padrasto, meu pai do coração querido. E é isso que me traz aqui, porque eu preciso mostrar isso para minha audiência. Agora tu está à frente de numa candidatura a vereador, no qual nós aqui de Porto Alegre, nós do Rio Grande do Sul, no ano que nós sofremos a maior tragédia do estado, nós precisamos de pessoas que tenham inteligência, que tenham inteligência de comando, porque foi uma das grandes faltas que a gente viu, né? Vamos discursar um pouco sobre isso, na organização de tudo quando aconteceu. Foi a grande falta que o Estado, que o policial, que o exército todo não conseguiu fornecer à população, foi a organização dentro de uma calamidade. E aqui estou à frente não somente de um herói da brigada, como de alguém que esteve à frente por 4 anos como chefe da Defesa Civil do Estado, que passou por terremotos, que passou por outros tipos de calamidade, né? Mas não sei se chegou a alguma, não chegou alguma tão grande como essa, mas que tem alguém que tem essa inteligência de comando e tem a experiência para fazer alguma coisa. Porque hoje nós estamos entrando em setembro. Foi em maio, né? Já foram aí alguns meses que passaram. Estamos com previsão de chuvas. A gente não vê aqui de Porto Alegre, né, nada sendo feito para se precaver de uma nova enchente. E a gente precisa fazer alguma coisa. Uma das coisas que a gente tem como poder de população é colocar dentro da Câmara de Vereadores pessoas que vão fazer alguma coisa, de levar o nosso voto a alguém que vai efetivamente fazer algo por isso. Né? E eu acho que esse é um dos motivos, né, que veio a tua candidatura esse ano, né? A Cristiana nos possibilita uma aula de cidadania. Ela chama o melhor de nós, da nossa atenção para esse processo eleitoral, em que nós temos o dever de ter um pouquinho de paciência para catar o feijão, separar o joio do trigo, tirar aquelas pedrinhas ali para servir um trabalho mais apropriado, adequado, mais eficiente, mais eficaz, sobre o que a Cristiana falou com muita propriedade e precisão. Sobre a questão da Defesa Civil do Estado. Eu fui chefe, tive o privilégio de ser chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a convite do governador Germano Rigotto. O Rigotto assumiu, foi eleito, e no segundo dia ele me ligou e me convidou para chefiar a Defesa Civil como capitão da brigada. Houve um estranhamento até, porque o posto normalmente é de coronel. Mas o Rigotto, um estadista, me colocou à testa dos trabalhos e não demorou muito, nós sofremos a estiagem, que prejudicou gravemente a economia do Rio Grande do Sul. Uma estiagem, a Zero Hora publicou na capa, que era a maior estiagem dos últimos 70 anos na história do Rio Grande do Sul. A Cristiana não se enganou quando ela falou em tremor de terra, ela falou terremoto. Aí tem diferenças, né? Tremor, daí. Não, terremoto não, tu pode também tratar como um terremoto de baixa magnitude, graças a Deus. Sim. Aconteceu no ano de 2004, 2005, o Rigotto me chama no gabinete dele, a Defesa Civil do Estado trabalha no Palácio Piratini, e disse assim: Medina, o prefeito de Nova Prata, o Vitor Plett, acabou de me ligar e dizer que está dando tremor de terra lá em Nova Prata. Então tu vai lá e vê o que tu pode fazer. Eu levei um susto, né? Eu sou de carne e osso. Eu digo: governador, a minha primeira resposta: eu não entendo nada de tremor de terra. Não, eu sei disso, Mediano, mas vai lá e vê o que tu pode fazer. Bom, incumbido de tamanha responsabilidade, eu saí pensativo do gabinete do Rigotto e no caminho disse para o motorista: dá uma paradinha ali na URGS. Falei ali com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, pedi socorro
e levei lá para Nova Prata 2 geólogos e um engenheiro de Minas comigo. Professores, mestres, doutores do mais alto nível nessa área. Eles já levaram os equipamentos, instalaram lá umas microestações sismográficas. Uma semana depois constatou-se sismos de baixa magnitude, que poderiam ser mais graves, e aí me diz o professor lá, isso aqui não é para nós, o nosso equipamento é limitado, capitão Medina. O senhor tem que chamar o pessoal da USP lá. Peguei o telefone, liguei lá para a reitoria, foram prontos. O estado de São Paulo tem nos ajudado muito, Cristiano. Sim. Está bem governado. O governador Tarcísio é um ótimo governador, é referência para todo o Brasil. O São Paulo veio aqui nos ajudar na inundação. Quase 500 homens aqui dos BAEPs, são os batalhões de polícia de choque deles aqui. Para cá veio o 3º e o 14º BAEPs. Esse pessoal é altamente profissional, Cristiano. Guarde esse nome aí, BAEPs. Pode dar todo o crédito aí nas redes sociais, porque esse povo aí, alto nível de adestramento, de conhecimento, de disciplina. Enfim, a USP me apoiou o Estado do Rio Grande do Sul. Prontamente, o reitor disse assim, Medina, eu tenho aqui o professor Jesus Berrocal, é doutor em sismologia, lá do Peru, está aqui com a gente. Te mando ele amanhã, junto com o professor Luiz Galhardo, brasileiro e engenheiro eletrônico, que sabe tudo. Só tem um porém. Eu não tenho verba para a despesa deles e transporte dos equipamentos, que é um container de equipamento. Liguei para o Rigoto, prontamente contei essa história para ele, que tinha despesa para trazer a equipe. O Rigoto não titubeou, Cristiano. Ele disse assim, Medina, fala lá com o Melinho, decreta eles hóspedes oficiais do Estado do Rio Grande do Sul, traz ele, despesa por conta do Estado, e manda vir esses equipamentos. Eles vieram, aí chega o professor, super simpático, professor Jesus e o professor Luiz. Aí eles chegam lá, olham o terreno. Bom, antes de olhar o terreno, eles disseram assim, ó, precisamos de um helicóptero. Aí eu digo, a brigada tem um casca de ovo, aí serve? Não, esse é muito pequeno. Aí fiz lá contato com a aeronáutica, grande Força Aérea Brasileira, prontamente alocou um helicóptero. E aí o comandante lá da base aérea de Santa Maria, naquele helicóptero H-1H, esses que a gente vê nos filmes de guerra lá, da época do Vietnã, ele disse assim, tem um probleminha. Eu digo, ai, o que houve, comandante? Não, eu não tenho combustível para essa viagem. Aí eu liguei para o Rigoto de novo. Governador, preciso do querosene do seu helicóptero aí. O governador tem um helicóptero à disposição, da brigada, inclusive. Ele disse assim, tu vai me deixar sem o meu combustível de aviação? Pode pegar a querosene de aviação, abastecemos o helicóptero, fizemos a primeira diligência aérea lá em Nova Prata, emocionante, com as portas abertas, né? Voando para cá e para lá, devidamente afivelados no assento. E aí o professor, lá, depois da vistoria aérea, no chão, ele olha assim, num terreno que ele selecionou lá em cima, e disse, capitão Medina, abre um buraco, eu preciso abrir um buraco aqui. Aí eu digo, é para já, professor. Aí, Cabo Ariel, traz uma pá. Aí o cabo velho saiu correndo. O professor, não. Eu preciso de um buraco com 1 quilômetro de profundidade. Eu digo, não tem problema, professor, eu vou começar a cavar agora, né? Até a meia-noite eu acho que eu termino esse buraco. Liguei para o Departamento de Comandos Mecanizados da Secretaria da Agricultura. Eles têm maquinário lá que abre poço artesiano com 1, 2 quilômetros de profundidade. Veio aquele monstro caminhão, abriu o buraco. O professor olha assim e... tá bom esse buraco. Tem 1 quilômetro, 1000 metros, professor. Tá bom. Enche ele de dinamite agora. Eu digo, como é que é, professor? Ele bota 200 quilos de dinamite aí. Eu digo, e agora? Onde é que eu vou tirar dinamite? Pensei ali no supermercado, né? Mas ali é só aquela banana caturra, prata, etc. Aí liguei para o Exército, né? SFPC, Serviço de Proteção e Fiscalização de Produtos Controlados. Pedi a dinamite,
No mesmo dia recebi lá 200 quilos de dinamite, umas bananas gigantescas. Aí eu disse para o capitão que foi lá, muito atencioso, eu digo, capitão, joga no buraco e explode. Ele disse, o senhor está maluco? Não, explodir não é com a gente, não. A gente só trouxe aqui pra gente. É só a teleentrega. Aí eu, e agora, como é que nós vamos explodir? Liguei para o GAT da brigada, né? Grupo de Ações Táticas Especiais, aqueles ninjas que andam de preto por aí, nas ocorrências de vulto, que fazem a detonação de artefatos explosivos. Chamei eles para explodir a dinamite. Vieram e aí prepararam lá a dinamite para explodir e, na hora de explodir, o professor para. E parou de novo. Aí ele disse, não, vai saltar pedra para tudo que é lado, isso aqui é um maciço rochoso. Não tem problema, professor. Liguei para o prefeito, pedi 300 sacos de areia. Veio a areia, botamos sacos em cima daquele buraco, chamei os bombeiros, isolamos a área, tocamos e mandamos detonar. Aí aconteceu a coisa mais extraordinária do mundo, né? Não voou pedra, voaram os sacos de areia, alguns rebentaram, e aí nós, na sequência, fomos bombardeados por sacos de areia de 60 quilos, né? Aí eu rezei de novo, né? De todo o coração. Nenhum saco de areia, 300 sacos de cima de um buraco, nenhum saco de areia caiu. Atingiu ninguém. Em nenhuma pessoa. Estava isolado, mas eu fiquei com receio que atingisse algum telhado, sim, alguma viatura, algum automóvel que tinha. Mas não, graças a Deus, passamos investigando. Para que explodiram, para que fizeram o buraco? Isso aí é um procedimento para calibrar as estações sismográficas que o professor montou ali no município de Nova Prata, várias estações, 6 estações, se a memória não me trai. Então, essa explosão simulou um tremor de terra. Aí calibra as estações, tipo um marco zero ali para o funcionamento, sim, delas. Foi feita a investigação, se constatou tremor de terra, né? E quando a gente chega num local de desastre como esse, Cristiano, as pessoas estão desesperadas, porque até nós concluir o resultado da investigação, que esses sismos de baixa magnitude, acontecendo a quilômetros de profundidade, eles não ofereciam um risco. Mas as pessoas, quando veem o abajur balançar, a janela, a mesa, o mobiliário cair, o pessoal fica em pânico, porque os filmes exploram, sim, muito isso. Sim. E as pessoas começam a se medicar, tomar remédio, não dormem, como aconteceu agora na inundação. As pessoas estão traumatizadas, Cristiano, assim. Eu não tenho na minha casa fogão, não tenho geladeira, tenho lá uma chaleira elétrica que eu ligo na tomada. Isso que eu ia dizer, o Haroldo mora na Matias Velho, em Canoas. E foi um dos bairros mais atingidos. Eu vi fotos, né, da tua casa, chegou ali a 2 metros d'água no pátio. Perdi quase tudo, fruto de uma vida inteira, mas um rápido parênteses. Eu moro em Canoas há 50 anos, na mesma casa que eu herdei do meu pai, eu e meus irmãos, mas eu trabalho em Porto Alegre há 30 anos. Sim. E o meu título continua aqui, sim, desde 1920. Sim. Então, o meu domicílio eleitoral é Porto Alegre. Então, fica tranquilo que o pessoal lá de Canoas queria que eu concorresse por lá, mas eu disse, não, mas meu título está em Porto Alegre todos esses anos. E então, aqui eu posso estar conversando com as pessoas, como eu estou fazendo agora, pela televisão, que tem um alcance importante. E voltando para a questão que a Cristiana levantou, que é super importante aproveitar esse canal para dizer para quem está nos assistindo, primeira coisa, vai inundar de novo. Não, mas como é que o senhor diz uma coisa absurda dessa? É procedente, saiu uma pesquisa agora, até as pessoas ali no Instagram, no Facebook estão questionando. Só 42% de pessoas traumatizadas com a tragédia é muito mais. Eu também penso que é muito mais. Por quê? O poder público falhou. Infelizmente, o meu lado é a sociedade, o meu lado não é o governo. Não é. Vai decepcionar muita gente que espera que eu venha aqui tapar sol com a peneira, mas a verdade sempre tem que ser dita, doa quem doer. Eu não estou crucificando ninguém, mas o poder público municipal, na região metropolitana toda, estadual e federal, falharam gravemente com a população.
Não é à toa que todo mundo ali, no primeiro dia da inundação, e no segundo, e no terceiro, e no quarto, estavam agradecendo os voluntários que compareceram de todo o Rio Grande do Sul, de todo o Brasil, para socorrer as vítimas atingidas por uma inundação sem precedentes. Aqui, não só Porto Alegre, Canoas, região metropolitana e o interior do estado do Rio Grande do Sul, essa tragédia que todo mundo viveu. Então, o Estado falhou, o governo falhou, sim, e nós temos que nos preparar, Cristiano. Por isso que eu, olhando a minha casa inundada, procurei as autoridades, que eu não vou nominar aí porque serei ético. Depois de eleito, aí até posso nominá-los. Procurei autoridades, me coloquei à disposição, eu chefei a Defesa Civil, atuando em todo o Estado. Eu procurei aí autoridades governamentais constituídas para dizer que eu assumia a Defesa Civil em Canoas, Porto Alegre, onde ele quisesse. Defesa Civil do Estado. Voluntariamente e gratuitamente. Não me deram nem as horas. Ainda disseram como se não estivesse precisando. Exatamente. E a gente vê... tudo em ordem. Preciso, o que a Cristiana falou. Uma bagunça lá nos primeiros dias de socorro às pessoas. A brigada fazia o que podia com o que tinha. A Polícia Civil, os bombeiros militares, os voluntários, a prefeitura, a guarda municipal, todo mundo fazia a parte que estava ao seu alcance. Só que, se não tem uma coordenação, se não tem um posto de comando e controle, tem gente que vai estar incomodada com o que eu estou falando. Não tem a menor dúvida quem está nos assistindo. Quem está ocupando os cargos por aí está incomodadíssimo, porque isso aqui vai muito longe agora com a repercussão que vai ter. Então, essas pessoas, elas deveriam ter tomado providências que não foram tomadas. O sistema de proteção das nossas cidades aqui na região metropolitana falharam geral, porque não foi feita a manutenção que deveria ter sido feita. Superada essa polêmica, desmancha ou não desmancha o muro da Mauá? Não, não desmancha não, pelo contrário, aumenta, fecha algumas comportas. Eu me atrevo até a dar uma sugestão aqui que vai causar polêmica. Quer resolver o problema de vez? Fecha todo o muro da Mauá em toda a extensão dele e faz viadutos por cima. Ah, mas isso vai levar daqui. Olha, leve quantos anos tiver que levar. Os chineses fazem uma obra ali em um mês. Eu acho que a gente tem que ir lá visitar e com o dinheiro do próprio bolso, não com o dinheiro público, para ver, ou até contratar eles para vir aqui e mostrar como é que eles fazem um viaduto em 30 dias. Fazem. Eu estou provocando porque, por exemplo, os batalhões de engenharia militar de construção do Exército, que tem sido muito criticado, não vim aqui fazer fofoca, mas o fato é que o Exército brasileiro precisa se preparar mais. E eu sou colaborador emérito do Exército. Os policiais civis lá em Canoas, capitão, o Exército nos pediu uma escolta aí para ir buscar os medicamentos ali no pronto-socorro de Canoas que inundou. A gente achou meio estranho, mas a gente foi junto com eles, né? O Exército pediu escolta. Da Polícia Civil em Canoas, sim. E depois tivemos aquele episódio em Canoas, né? Eu voltei para minha casa depois de 30 dias inundado, aquela lama, aquele lixo, aquela sujeira, aquele fedor. E aí, faz 2 dias que eu estou em casa lá, já estou na limpeza, aí eu ouço aquela gritaria na rua, Cristiano. Evacuar, evacuar, evacuar. Pô, capitão Medina, meus irmãos do Exército, não podia ter deixado isso de lado, fica desenterrando esse osso aí que já estava enterrado. O Exército gritando ali onde eu moro e outras ruas para nós sair de casa correndo porque tinha rompido uma outra barragem. Eu saí na rua, falei com o soldado, apavorado, me identifiquei para ele. Entra no caminhão. Eu digo, não, mas como, por quê, quando? O fato é que deram um trote no Exército, a tropa embarcou, deram um alarme falso. Isso não pode acontecer. Eu liguei para todos os meus amigos na volta ali, veio aquela correria para tirar o resto que sobrou de casa e levar lá para um lugar mais alto. E um trote. E aí os vizinhos, tudo naquela correria, uns ficaram, outros embarcaram no caminhão e foram. Mas que é isso, Cristiana? Então, falhou geral. Sim, falhou geral. Então, por isso que eu quero ser vereador. Porque eu vou botar para quebrar
nas exigências, não vou quebrar nada, né? Só uma figura de linguagem. Mas vou cobrar das autoridades constituídas, o próximo prefeito eleito vai ter em mim um aliado, se ele ouvir os engenheiros que eu vou representar. Já conversei com engenheiros aqui, o grande problema é a burocracia do Estado, do município, da União, na hora de fazer uma obra, anos e anos para fazer uma bendita obra. Sim. O Pablo Marçal, lá em São Paulo, tá causando toda essa agitação aí, porque ele quer atropelar essa burocracia. Sim. Está usando a inteligência artificial para projetar algumas cidades futurísticas. Quando o Pablo Marçal descobrir que a legislação mais lenta é impossível, espero que ele tenha uma fórmula para conseguir passar por cima de toda essa burocracia. Sim. Porque dificilmente ele vai conseguir fazer aquelas cidades futuristas ali. Não estou dizendo que não vai ser um bom prefeito. Não, eu estou dizendo que o desafio dele vai ser gigantesco por causa da burocracia. Por isso que Sim. ele está fazendo sucesso, porque ele não tem trava na língua. Eu tenho que ter um pouquinho de trava, porque eu sou militar, estou na reserva, mas tenho que ter responsabilidade com tudo que eu faço. Então, pode não parecer, mas eu estou medindo as palavras. Eu tenho vontade de dizer coisas que eu ouço na rua. Do povo pelo povo. Indignado. Eu posso falar. Eu posso falar porque eu, como cidadã aqui de Porto Alegre, vivenciei tudo. E tudo que tu falou aqui, basta tu ter estado presente em Porto Alegre, em Canoas, e ter visto a bagunça, a grande bagunça. Para mim, Exército, eu vi eles passeando de comboio pelas ruas. Foi exatamente as únicas lembranças que eu tenho de pessoas vestidas de farda do Exército, passeando de comboio ou em estações de resgate parados, só para manter a ordem. Enquanto quem estava lá dentro, com bote que tinha conseguido com fulano, ciclano, beltrano, era o meu marido, com todos os amigos que estavam em grupo de WhatsApp tentando conseguir. Meu marido comprou roupa de mergulhador, a gente comprou colete salva-vidas, conseguimos com vizinhos, conseguiram botes e barcos com quem tinha e quem não tinha, buscaram reboque, e eram essas pessoas que estavam dentro d'água, resgatando quem tinha para resgatar, cachorros, senhoras. O meu marido tem vídeo com uma senhorinha que não queria sair, tiveram que entrar, convencer, botar para cima do bote. Olha o perigo, né, que muitas pessoas, até voluntários, viraram o bote com pessoas em cima. Então, o pessoal foi realmente isso, o povo pelo povo. O que a gente viu ali foi uma completa desorganização das autoridades, e principalmente, uma das coisas que eu até já te relatei, foi que não tinha, parece, uma comunicação, nenhum radinho entre as autoridades de todos os locais. O meu marido um dia estava resgatando na Ipiranga, ali, acho que foi o bairro Bonfim ali, e eu fui lá levar cachorro-quente para ele, para os resgatistas, né, os socorristas. E, do nada, eles estavam resgatando, começaram a gritar para sair da água, que iam ligar a luz por causa do hospital tal. E aí começaram a gritar que era para sair correndo. E quem estava gritando não era nem brigadiano, não era nada, era, sabe? Então meio que não se sabia o que estava acontecendo, se tinha que sair da água, todo mundo saiu por fim. E ficaram ali, mesmo com pessoas ainda para serem resgatadas, tinham poucas ali, mas ainda tinha. Ficaram ali. Vários barcos, vários socorristas. E ficaram pensando, não tem mais o que fazer aqui, porque tá ligado à luz. Para onde a gente vai? E não tinha isso de... Para quem que tu vai pedir? Eu sou voluntário, tô aqui com o meu barco. Tem que ter alguém para te mandar, te coordenar, te comandar. Já tem voluntário aqui, vai para lá. E aí, o que aconteceu? A gente foi pra Orla, levei ele lá, eles levaram os barcos. Foi pra Orla, não tinha mais muito o que resgatar. A gente ficou perambulando pela cidade para ajudar. Voltamos. Quando eu olho no meu Instagram, o Instagram da Prefeitura de Porto Alegre, eu acho, pedindo barco, pedindo socorrista no bairro Sarandi. Que lá tinha muitas pessoas, depois eu vi que tinha, foi um grande estrago. E a gente, na mesma hora da postagem da Prefeitura, estávamos procurando. E estávamos ali em outro lugar, sendo que nos mandaram sair da água. Então, não tinha nenhum radinho
entre as autoridades para dizer, tem socorrista aqui, estamos precisando Sarandi, manda essas pessoas para lá, para resgatar lá. Cadê esse comando? Né? Essa organização que a gente viu a gente via que era a gente tentando fazer o que tu achava que tinha que fazer. No teu alcance, tu não tinha ninguém para pedir, para te... estou como voluntário aqui, me comanda que eu tô... E o mais engraçado tinha gente para fazer. Tinha muito voluntário, todo mundo, ninguém quis ficar parado em casa, ninguém conseguia ficar diante de tamanha tragédia. Só que o comando faltou. É isso que eu vejo aqui na minha frente. É isso que o capitão aqui nos relatou de quando estava à frente lá do tremor. Vou fazer isso, vou chamar tal pessoa, vamos comandar essa operação, chama tal pessoa. É isso que nós nos vimos desamparados, órfãos de comando, numa calamidade gigantesca, que foi o povo pelo povo. E é isso que a gente não pode mais deixar. Se está nas nossas mãos agora, ter uma grande oportunidade como essa, de te colocar ali como vereador para ver se alguma coisa consegue ali dentro, alguém que entende, alguém que sabe o que vai fazer, alguém que tem a inteligência desse comando, né? Eu acho que a oportunidade melhor não há, porque ainda estamos preocupados em passar novamente por isso. Eu não sei como andam as obras para prevenir isso. Acredito que nada tenha sido feito de muito efetivo. Então, nós estamos realmente, como população, eu, por mim, falo, preocupada que isso aconteça novamente. A gente passe por tudo isso de novo. Nós podemos, sim, passar por tudo de novo. A gente, na verdade, vai passar por isso de novo. Só não sabemos quando. Pode ser este mês de setembro, porque se a gente for puxar na memória, Cristiano, setembro do ano passado inundou. E ninguém fez muita coisa, inundou de novo em maio. Se vier a chuva forte, vai inundar mais fácil ainda, infelizmente por as razões que eu vou elencar. O Lago Guaíba está bem assoreado. Eu até convidei o Felipe para nós ir dar uma navegada lá, porque são vários vídeos de barqueiros, de cidadãos aqui da região metropolitana, mostrando que dá para andar a pé, com água no joelho, no Lago Guaíba, onde antes tinha ali 5, 6, 7, 8 metros de profundidade. Então imagina, vai chover de novo, vai chover, sim. Aí essa água desce para o Guaíba, que está assoreado. Não foi feito e nem iniciado nenhum desassoreamento por causa da maldita burocracia. Combina isso com os esgotos entupidos. Sim, os esgotos estão entupidos. Tem comporta ali do muro da Mauá caída. Tem comporta do muro da Mauá caída. Então, vem uma chuva, o Guaíba sobe rapidamente de novo, vai inundar. Nós temos que trazer para essa conversa, Cristiana, Departamento de Hidrologia da URGS. Nós temos que trazer essas autoridades técnicas incontestáveis pela autoridade do doutorado, do mestrado, que possuem. E tem coisas horrorosas aí que a gente fica sabendo, que a gente fica até na dúvida se deve ou não revelar, pela polêmica que vai causar. Mas o que mais tem é orfandade de comando. Essa sentença que a Cristiana cunhou aqui agora, ela tem uma precisão do raio laser, numa mira de um atirador sniper. Nós estamos órfãos de comando de defesa civil, sim. Mesmo que os meus amigos, colegas, vão ficar mordidos com o que eu vou dizer, mas eu não estou falando para agredir, não estou falando para cobrar nada de vocês, porque a gente sabe que muitos, não estou aqui também para desculpar, têm as mãos atadas por ações governamentais. Se eu sou bombeiro, também sou bombeiro militar, tive esse privilégio de trabalhar 2 anos no Corpo de Bombeiros da Brigada Militar,
fiz todos os treinamentos aí em 2 anos inerentes a um bombeiro de carreira. Então, enfrentamos situações bem exigentes do nosso psicológico, da técnica que nós temos que ter no combate aos sinistros, ao combate aos desastres. Por isso que a Cristiana empenha-se em colocar em destaque essa autoridade técnica, que não é uma autoridade política. Eu, politicamente, eu sou um zero à esquerda. Agora, quem tem o poder de mudar o meu valor é o cidadão, é a mulher, é o homem que está nos assistindo, me elegendo vereador em Porto Alegre, Cristiano. Porque aí eles estão me ungindo com uma procuração para representá-los na Câmara Municipal de Porto Alegre, que reverbera, que influi em todas as câmaras municipais da região metropolitana e também do estado do Rio Grande do Sul, porque aqui estão as televisões, estão a maior número das rádios, o que tu falar ali na tribuna da Câmara vai repercutir com autoridade técnica, ainda mais associado lá ao pessoal da URGS, o pessoal da PUC. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos dar uma resposta muito decente, muito precisa, e não vim aqui fazer propaganda, a vaidade não me toca, a responsabilidade pelo que eu vou dizer agora, que é o que me comanda. Tem 400 e poucos vereadores nessa candidatura aqui em Porto Alegre. Tem gente boa, claro que tem gente boa, mas entre todos eles não tem nenhum que tenha o conhecimento técnico, a experiência, a capacidade de coordenação, de resposta de Estado, não é resposta de governo, a desastre, seja de que magnitude for. Porque a doutrina de defesa civil determina o que a Cristiana falou, o que o cidadão esperava. Uma resposta organizada, uma resposta que os órgãos não ficassem batendo cabeça entre si, como ficaram, muitos socorristas, resgatistas sem saber o que fazer. A Cristiana acabou de testemunhar. Esse final de semana eu tive o privilégio de almoçar na casa dela, o marido dela, aliás, o churrasco que o Felipe fez, ótimo, tu ensinou bem ele a assar uma carne. Viu? O Felipe me contou, estava ali resgatando com os amigos dele, e aí alguém começa a gritar que vão ligar a energia, sai todo mundo da água, e não aconteceu nada, era uma notícia, uma fake, um alerta fake. E aqui no bairro Menino Deus, olha o que eu vou dizer agora. Eu fui visitar ali um amigo no centro de Porto Alegre, empresário, prejudicado com a inundação, e ele me contou ali que essa inundação causou um prejuízo para ele muito grande e que ficaram sem luz ali quase 30 dias e que a luz não foi ligada porque a CE Equatorial dispensou os veteranos antigos lá da CE e tem muita coisa que não está na planta atualizada. Aí teve que vir o pessoal da Light, isso eu ouvi do empresário no centro de Porto Alegre. O pessoal da Light lá do Rio de Janeiro veio aqui nos socorrer, como veio lá a Sabesp de São Paulo, para religar a luz do centro de Porto Alegre, que é mérito dos eletricistas do Rio de Janeiro. E eu estava falando do bairro Menino Deus, o pessoal aí responsável pela operação das bombas ligou errado as bombas, segundo outro empresário, amigo lá no Menino Deus. Ele disse, Medina, os camaradas, em vez de ligar as bombas para tirar água do bairro, ligaram as bombas botando água no bairro. Mas eram os trapalhões no comando. Os trapalhões no comando. E isso não chega no povo. Não chega. Para chegar, tem que botar uma pessoa, pode não ser eu, pode ser outro, mas se me botarem lá na Câmara Municipal, Cristiano, eu vou prestar conta para ti. Aqui a Patrícia, o nosso operador ali, Wagner com V. O Wagner com V, esse é o compromisso que a gente quer assumir com a ciência, com o eleitor de forma independente, sem dever favor para ninguém. O meu patrão é o eleitor que está me assistindo e não vai perder nada. Pelo contrário, eu vou decepcionar a minha filha aqui na minha frente, Cristiano,
eleito vereador de Porto Alegre, com o teu apoio das mulheres que te seguem, que são poderosíssimas e serão ainda mais poderosas com o respeito que lhes é devido pelos homens que me assistem. Tem que respeitar, tem que valorizar, não pode esquecer de elogiar o cabelo, a maquiagem que ela fez para ela, mas também fez para ti. Às vezes o cara tá tão acelerado que a mulher fez toda uma produção e ele chega, vai lá pro celular, mas que barbaridade, Cristiana. Não, lá em casa estão bem treinados. Lá em casa todo mundo dá esse elogio. Mas eu acho que a gente aqui estourou o nosso tempo, infelizmente. E eu gostaria de encerrar dando esse testemunho de que eu me senti desamparada, completamente, assim como todo cidadão gaúcho, desamparada pelas autoridades. E a minha grande esperança, e é por isso que eu quero usar o que eu tiver ao meu alcance para colocar quem eu sei que tem como mudar isso. Não só por vontade de fazer, não só porque sofreu isso, perdeu seus bens materiais também, sofreu com a enchente, não só por isso, mas por quem tem inteligência de comando. Isso que foi a tua formação desde o início dos tempos, como bombeiro, como brigadiano, como à frente da Casa Civil. Acho que maior competência do que eu tenho aqui na minha frente para fazer alguma coisa, para suprir essa orfandade que a gente sente no nosso coração de comando da cidade frente a essas catástrofes da enchente, não existe alguém melhor do que isso. E agora é a hora de fazer isso, de te eleger como vereador. Então, eu tenho orgulho e quero colocar aqui a minha autoridade que eu recebi das minhas alunas, das minhas seguidoras. Eu sei que muitas, a maioria que me segue confia no que eu falo, e eu quis trazer aqui realmente para vocês verem quem é. E o que eu falo aqui não é da boca para fora. Eu confio, eu quero, e eu acho que agora é a hora de colocar alguém que tem essa força, que tem esse comando, essa força de comando que é o que nos falta. Então, por favor, Capitão Medina, dê suas últimas palavras e, por favor, também nos forneça o número para quem quiser votar agora em Porto Alegre, no Capitão Medina. Essa deferência que a Cristiana me faz, ela só, como eu disse lá no início, aumenta a minha responsabilidade. E eu jamais vou te decepcionar, Cristiana, como eu creio que eu nunca decepcionei. Nunca. E isso aqui é algo muito espontâneo, não tivemos roteiro nenhum, fomos falando o que o coração foi ditando. E eu tenho convicção absoluta que essa corrente que nós estamos formando aqui agora, nesse instante, eu e tu, com as tuas alunas, com as tuas clientes, sim, nós vamos inaugurar uma resposta para levar mais tranquilidade para as pessoas, porque as pessoas estão traumatizadas. E eu sinto esse trauma. Toda vez que chove, eu fico... Por isso que eu estava dizendo antes, que eu só tenho uma chaleira elétrica lá e um micro-ondas funcionando. Eu não reinstalei, não reequipei a casa, porque eu tenho medo de perder tudo de novo. E as pessoas têm toda a razão em recear perder tudo de novo, se tudo vir e inunda, como aconteceu. É um filme de terror permanente que não termina. Nós temos que pôr um ponto final. Nós temos que ter um representante que nos represente com independência. Isso eu asseguro. Eu vou para lá para te defender com 100% de autonomia. E mesmo que muitas vezes o pessoal diga, mas é só um, mas tenta, não tem nada a perder. Está aqui a Cristiana com a autoridade dela, depositando toda essa confiança, que não vai ser vilipendiada, ela não vai ser traída, ela não vai se decepcionar, porque tudo que eu vivi até hoje, ele é baseado na honestidade que eu presto esse relato.
E ainda que a gente tenha estourado o tempo, né, depois eu acho que pode fazer alguma edição, uma das histórias que a Cristiana lembrou e que para mim é muito carinhosa, a TVE na época, quando existia, me convidou para narrar o desfile do 20 de setembro de 1999. Aí eu corri lá para o shopping de Canoas, peguei um dos carrinhos lá, falei com o dono para caracterizar ele como uma viatura da brigada, peguei, pintei, carrinho a motor, e mandei fazer a farda para a Cristiana, para a Natália. A Cristiana tinha 8, a Natália tinha 3, e botei elas ali para abrir o desfile, relatando lá pela televisão que a Cristiana e a Natália estavam abrindo o desfile de 20 de setembro de 1999. Depois ela vai botar as fotos para vocês aí, e vocês vão ver como a Cristiana, ela liderou todo aquele comboio que vinha atrás dela de milhares de militares e cavalariços, com essa luz que ela tem, que tornou a pessoa que ela é hoje. Uma pessoa com essa autonomia, com essa liderança, com esse conhecimento técnico aí que irradia para vocês, que faz com que ela tenha cada vez mais pessoas seguindo. E é uma pessoa com conteúdo, que tem muito a nos ensinar. Então a gente tem que dar o braço a torcer aí para a mulherada, que presente na vida dos homens, o homem se torna muito maior do que ele imagina que possa ser, porque tem, não atrás, mas do lado uma mulher. Eu tive a minha mãe. A minha mãe, e hoje a Natália, tu, são as mulheres mais influentes na minha vida, porque estão presentes. E a minha mãe, como eu dizia, eu cheguei onde cheguei graças à educação recebida dela e do meu pai, muito presente. Podemos perder tudo, geladeira, fogão, a cama, o colchão, mas não podemos perder a esperança cristiana e a fé. Fé, combinado com esperança, nós vamos vencer tudo que tem pela frente, aí, inclusive novas inundações, desenvolvendo um novo sistema de proteção da cidade, que precisa ser feito. Forte fraterno abraço a todos, não esqueci não, o número é fácil de gravar, é o 22, um número fácil, é um número que caminha ao lado da Cristiana, o 22, depois ela vai falar sobre isso numa próxima oportunidade. Combinado com o número dos bombeiros em todo o Brasil, 193, 22, 2 patinhos da lagoa, como diz lá o vô e a avó, 193, 22, 193, é o número aí para dar a melhor resposta técnica e política. O mandato vai nos dar voz, porque eu falar hoje e o cachorro latir, levo mais a sério o cachorro, mas com um mandato a gente vai respirar com o poder que tu tem de eleger o teu representante, o próximo prefeito de Porto Alegre e de toda a região metropolitana. Eles vão nos levar a sério, porque cada voto que entrar na urna lá, de repente a gente faz uma votação muito expressiva e eles não vão nos ignorar, porque eu estou lá para te representar. Forte fraterno abraço, Deus no comando sempre, Deus abençoa a Cristiana, todos os familiares e a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse instante aí. Muito obrigada. E aqui eu encerro emocionada, né? E muito honrada de ter participado desse momento. Espero que vocês tenham sentido, e acho que todo mundo sentiu que assistiu essa entrevista, que a gente tem aqui uma esperança de 22193 de nos socorrer, né? Que é nesse sentimento que a gente se encontra hoje em dia, ainda com esse medo de não ter a quem pedir socorro. Muito obrigada. Que essas mãos que se unem aqui, elas representem as tuas mãos sobre as nossas, porque nós não vamos decepcionar. O que a Cristiana faz nesse instante aqui é multiplicar 1 milhão de vezes 70, vezes 7 vezes a minha responsabilidade com a Cristiana, com a minha filha Natália e com todos vocês. Muito obrigada. Tchau, gente.